E o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e os que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Agora abra sua Bíblia em João capítulo 3, a partir do versículo 1, nós vamos ler até o versículo 7. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. Amém? Pode se assentar, querido, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, te amamos, te adoramos nessa noite, Jesus, por estarmos reunidos como igreja, como comunidade, para entregar a Ti a nossa adoração. A nossa alma, o nosso espírito tem sede de Ti, de ouvir a Tua voz, o Teu conselho, a Tua direção, Senhor. Assim como a ovelha escuta a voz do seu pastor, assim somos como ovelhas diante da Tua voz, o pastor amado da nossa alma. Apacenta-nos nessa noite, guia-nos nessa noite às águas tranquilas, guia-nos nessa noite aos pastos verdejantes. Conduza a nossa alma segura em Ti, Senhor, porque sabemos que na Tua presença há segurança, a paz e a alegria perpétua, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. A Escritura Sagrada, essa que está na sua mão, a Palavra de Deus, a Bíblia não contém a Palavra de Deus, a Bíblia é a Palavra de Deus. A diferença aqui, tá? A Bíblia é a Palavra de Deus. Ela não só contém, como alguns críticos dizem, não, a Bíblia contém a Palavra de Deus. Não, a Bíblia não contém, a Bíblia é a Palavra do Senhor. É, de Gênesis a Apocalipse, a palavra revelada do Espírito de Deus ao homem. A Escritura nos revela uma notícia tão importante, querido. Ela nos traz uma notícia tão poderosa, de esperança. Não só aqui na terra, enquanto nós estamos aqui vivendo, nos nossos dias aqui, bem como da vida eterna, que será após essa vida terrena. Ela nos revela não só nossa vida cotidiana, o dia a dia, através de exemplos de homens e mulheres de Deus, através do caráter de Deus, como ela revela também a eternidade, o futuro que nós teremos diante de Deus. Talvez alguns de nós já perguntou assim: de onde que eu vim, para onde que eu vou? Questionamentos da nossa alma. No passado fazia essas perguntas dentro de mim: de onde é que eu vim, para onde que eu vou? Será que existe uma outra vida? Será que existe uma vida após a morte? E a Escritura vai responder isso claramente para mim e para você, sem sombra de dúvidas, que existe uma eternidade com Deus, ou uma eternidade sem Deus. Ela deixa bem claro esses parâmetros de vida para mim e para você. Quando você lê os evangelhos, você vai ver o anúncio do reino de Deus. Eu quero falar um pouquinho sobre o reino de Deus nessa noite, nos nossos corações. O reino de Deus. O reino de Deus é contrário ao reino deste mundo. Ele não transita na mesma estrada, no mesmo caminho que esse mundo transita. A vontade de Deus e os propósitos de Deus, eles não projetam conforme este mundo, eles são diferentes. Logo, se o reino de Deus, ele não tem aliança com esse mundo, ele não projeta junto com esse mundo, não caminha junto com esse mundo no mesmo caminho, no mesmo trilho, logo, o propósito de Deus é diferente, o reino de Deus é diferente. Logo, as nossas vidas serão diferentes. Logo, o que Deus tem para mim e para você é totalmente diferente do que aquilo que nós pensamos, ou pedimos, ou achamos, ou imaginamos. Agora,
o reino de Deus descrito na Bíblia por Jesus, não só informado por Jesus, como exposto por Jesus, como introjetado nos homens, é evidente o reino de Deus. Percebe que ele tem a escritura que nós lemos em Mateus capítulo 4, versículo 17. Se você voltar ao capítulo 3 de Mateus, você vai perceber Jesus sendo batizado no Rio Jordão. E depois do seu batismo, Jesus, ele vai anunciar algo muito especial aos homens. Se você pegar um pouquinho antes ali, você vai ver o batismo de Jesus, vai ver a tentação de Jesus. E quando Jesus passa pelos 40 dias de tentação, ele sai da tentação vitorioso e ele passa a anunciar o reino de Deus. Havia uma profecia de Isaías lá atrás. Isaías declarou que o povo que estava sobre trevas, sobre eles raiou uma luz. Sobre este povo que estava em trevas, uma luz raiou. Os que estavam assentados sobre a sombra da morte, a luz raiou. Que luz é essa? É Jesus, que aparece no cenário de Israel, pregando a salvação, o reino de Deus, anunciando as boas novas, uma esperança para o coração do homem. O povo que estava em trevas, o povo que estava na região da sombra e da morte, a luz raiou sobre eles. Jesus chegou e anunciou o reino de Deus. E quando Jesus anuncia o reino de Deus, algo precede o anúncio do reino, algo precede a minha e a sua entrada no reino de Deus, que faz uma divisão entre o nosso passado e o nosso futuro, entre a velha vida e a nova vida. O que vai fazer diferenciação disso, querido? Uma palavrinha e uma atitude que está na palavra de Jesus em Mateus capítulo 4, versículo 17, chamada arrependimento. Arrependimento. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A notícia que a Escritura traz para mim e para você é que com base no arrependimento, Ele nos levará à vida eterna. Com base no arrependimento, nós desfrutaremos dos prazeres eternos junto com Jesus. Com uma atitude de arrependimento em nossas vidas, nós entraremos no reino de Deus e nós participaremos das glórias de Deus na eternidade ao lado de Jesus. Só, querido, que para mim e para você participarmos de tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas, nós devemos entrar por esse caminho e por essa atitude chamada arrependimento, porque senão Jesus anunciaria o reino sem compromisso. Jesus poderia anunciar uma aliança sem compromisso, mas Jesus, quando anuncia o reino de Deus, Ele anuncia primeiro o arrependimento, primeiro a entrega, primeiro a renúncia, primeiro a rendição. Primeiro eu preciso entender quem Ele é, por que Ele me chama e o que eu tenho que fazer para segui-lo. Qual é a minha parte nessa aliança? Qual é a minha função agora em seguir o Senhor diante da sua palavra? Por isso, quando nós falamos de aliança, querido, e a aliança tem uma circunferência que não tem fim, quando nós falamos de uma aliança com Deus, ela tem uma base poderosa que se chama arrependimento. Por que arrependimento? Para eu e você adentrarmos no reino de Deus, nós precisamos de arrependimento. E arrependimento vai depender da minha decisão, da sua decisão. Se eu quero ou se eu não quero. Se eu quero o céu ou se eu não quero o céu. Se eu quero Deus ou se eu não quero Deus. Se eu vou optar pelo reino de Deus ou se eu vou optar pelo reino dos homens. Se eu vou optar pela eternidade ao lado de Deus ou se eu vou optar pela eternidade sem Deus, longe de Deus. Mas isso vai depender da minha escolha, se eu quero ou se eu não quero. Mas a Escritura trouxe a notícia para mim do reino dos céus. Com base naquilo que a Escritura disse, eu preciso resolver e decidir diante disso, diante daquilo que o Senhor falou. Agora, arrependimento que Jesus está falando, eu quero ler aqui um texto de Romanos 3, 23 em diante. Ele diz assim: porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, sendo, pois, justificados gratuitamente pela sua graça. Temos pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que Ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo.
o qual Deus propôs para propiciação. Sabe o que é propiciação? Propiciação é o favor, o seu favor ou a sua boa vontade. Propiciação é conseguir o perdão. Quando Jesus vai à cruz e morre por mim e por você, Ele está conseguindo o perdão de Deus. Ele está propiciando o caminho. Ele está abrindo o caminho. Quando Jesus vai à cruz e morre por nós e derrama o seu sangue, Ele está propiciando a nossa amizade com Deus. Ele está abrindo o caminho e pedindo perdão por nós, se entregando pelos nossos pecados. Quando Jesus está sendo crucificado, Ele diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Jesus está sendo massacrado, crucificado, e Ele está pedindo perdão por causa de nós mesmos. Está propiciando a nossa salvação, está sendo um favor para comigo e contigo, está buscando o perdão de Deus, a paz de Deus para a humanidade perdida. Por isso o escritor vai dizer, por isso Paulo vai dizer aos romanos: todos pecaram e destituídos, afastados estão da glória de Deus. Não existe um homem, querido, uma mulher nessa terra que pode entrar no céu pelos seus méritos próprios. Não existe um homem, uma mulher nessa terra que pode herdar a eternidade só pela sua bondade própria, só pelos seus méritos próprios. A Escritura encerrou todos nós debaixo do pecado. Mas ela mesmo diz que nós somos justificados gratuitamente pela sua graça. Aleluias! Nós somos justificados pela graça gratuita de Jesus, pela redenção que há em Cristo Jesus. Sabe o que é redenção? Essa palavra é familiar para você, querido? Redenção é libertação. Redenção é libertação. É estar livre do pecado, é estar livre da escravidão do pecado. Redenção é ser livre para viver a vontade de Deus. Por isso ele disse: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Em Jesus a salvação, em Jesus a libertação, em Jesus a redenção, em Jesus a perdão dos pecados, em Jesus a libertação. Talvez alguns convivem com pecado, alguns convivem com impurezas, alguns convivem com situações que dizem assim: não, eu não consigo me livrar disso, eu não consigo me libertar disso, eu não consigo me ver fora disso. Mas a palavra de Deus diz que Jesus nos justificou gratuitamente. Nós somos salvos, nós somos livres, nós somos libertos. Por isso mesmo Jesus vai dizer em João 8, 32 e 33: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só há uma liberdade aqui, querido, e essa liberdade se chama Jesus. Os homens acham que liberdade é fazer tudo aquilo que dá na sua telha, que eles podem ir e vir e fazer o que eles querem. Eles pensam que isso é liberdade. Liberdade, querido, é estar intimamente ligado com Deus para sondar e desfrutar do reino de Deus. É participar de tudo aquilo que Deus tem para mim e para a sua vida. É compreender que nós entramos em uma porta de salvação, que nós entramos em um caminho de redenção, em saber que os nossos pecados foram perdoados, porque Jesus os pagou. E por que Ele pagou? Porque Ele nos amou. Agora não pergunte por que Ele nos amou, porque Ele nos amou só porque Ele nos amou. Porque graça é isso, querido, não se explica. Não se explica esse amor de Deus. Esse amor de Deus se vive. Esse amor de Deus não se explica. Porque como alguém dá a vida por alguém que não merece, e assim Jesus o fez. Jesus olhando para mim, olhando para você, não havia em mim, querido, nada de bom para Jesus dar a sua vida por mim. Porque até no dia que Ele estava sendo crucificado, eu mesmo estava pregando, eu mesmo estava xingando, cuspindo na sua face, zombando dele. E mesmo assim Ele estava lá, derramando o seu sangue, para que eu pudesse ter salvação. Aleluias. Por isso Paulo vai dizer aos romanos, para demonstrar a sua justiça nesse tempo presente, para que Ele seja justo e justificador daquele que tem fé
em Jesus, pelo seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus. Irmão, quantas coisas nós já fizemos em nossa vida que afrontou, que entristeceu de forma tão violenta a presença de Deus, o Espírito de Deus. Palavras, ações, atitudes, pensamentos, coisas que entristeceram, coisas que afrontaram a presença de Deus. Mas a Bíblia diz que existe uma paciência no coração de Deus, e nós cometemos isso diante dessa paciência de Deus, porque Deus, através do seu Filho, via lá na frente a obra da redenção, Ele via a obra da salvação, Ele via e contemplava que eu e você nos entregaríamos ao seu Filho, que nós reconheceríamos o sacrifício na cruz, que nós tomaríamos posse desta vitória que há em Jesus. Mas quanto tempo nós zombamos, quanto tempo nós fomos insensatos diante da presença de Deus. Estávamos debaixo da paciência, sob a paciência de Deus, e Deus estava demonstrando a sua justiça na cruz. Deus estava entregando o que era mais precioso ao seu coração, por causa de mim e por causa de você. Sabe, querido, arrependimento é a palavra-chave do reino de Deus. Se nós quisermos entrar no reino de Deus, quisermos viver no reino de Deus, nós devemos viver com uma vida de arrependido, uma vida de arrependimento. Esse tipo de mensagem está escasso, esse tipo de palavra está escasso no momento atual da igreja. Com base nesse arrependimento, deve haver uma mudança interior. Com base nesse arrependimento, deve haver uma mudança no meu pensamento, uma mudança nas minhas atitudes, nos meus desejos, nas minhas decisões, nos meus sonhos, nos meus planos e metas. Tudo isso por causa de Cristo. Tudo isso por causa de Jesus. Deixa eu fazer algumas perguntas aqui para você nessa noite, e você responde no seu coração. Qual é a nossa referência da moral? Qual é a sua referência de moral? Porque a moral está sem moral na atualidade. Deixa eu falar para você, os homens estão considerando o bem mal e o mal bem no momento atual. Qual é o padrão de moral para mim e para você? Nós olhamos para onde para ver um padrão estabelecido de moral? Nós olhamos para o Congresso Nacional, nós vemos um padrão de moral? Nós olhamos para as novelas, nós vemos um padrão de moral? Nós olhamos para a nossa família, para o nosso pai, para a nossa mãe, para os nossos irmãos, nós vemos um padrão de moral? Aonde nós nos estabelecemos num padrão de moral? Porque hoje na sociedade, alguns dizem assim, eu não tenho um padrão de moral, eu faço o meu padrão de moral. Porque para muitos, talvez fornicação não é imoralidade, não é pecado. Fornicação simplesmente é uma coisa da vontade. Se eu quero ir lá e ter um relacionamento com uma pessoa fora do casamento, não significa que eu estou sendo imoral ou que eu estou sendo promíscuo. Isso é uma coisa da minha vontade, da minha paixão, e ninguém tem nada a ver com isso. Mas a pergunta é, qual é o nosso padrão de moral? E quando falamos de padrão, falamos daquilo que é referência, daquilo que é principal, da onde nós tiramos o norte, a direção, o foco. Qual é o nosso padrão de moral? Jesus. Outra pergunta, qual é a nossa referência ou o nosso padrão de verdade? Qual é o nosso padrão de verdade? É Jesus, querido. O padrão da verdade é Jesus. Qual é o padrão da justiça? E aí, se eu pudesse perguntar para você várias coisas aqui, qual é o padrão do amor? Qual é o padrão da esperança? Qual é a garantia da nossa eternidade? Tudo isso faz referência ao próprio Cristo. Não existe outra pessoa, não existe outro Deus. Para onde nós olhamos, encontramos este padrão verdadeiro de justiça, de amor, de verdade, de moral, de tudo aquilo que é precioso e verdadeiro, só olhando para Jesus. Quando nós olhamos para a nossa nação, nós vamos ver que a nossa nação tem uma lei, não tem? A nossa nação não tem uma lei maior chamada Constituição Constituinte? E ali na Constituinte dela saem todas as leis, os códigos, né? Todos os códigos provêm da lei máxima, que é a Constituição do nosso país. E todos os homens estão submetidos debaixo daquela lei maior, chamada Constituição Federal.
Quando você compra um aparelho doméstico para sua casa, vai vir lá, daquele aparelho, um manual. A constituição daquele manual, do que ele é constituído, as suas funções, como você vai usar aquilo. E quando nós olhamos para a nossa alma também tem um manual, querido. Se chama a palavra de Deus aqui, ó. Está tudo aqui na palavra de Deus, concernente às decisões, relações e tudo aquilo que nós precisamos fazer, nos mover, está no manual da alma, que se chama a palavra de Deus. As coisas deste mundo, preste atenção nisso, querido. As coisas deste mundo aqui, nós adaptamos ao nosso viver. As coisas do mundo, da sua casa, da sua família, da sua vida, você faz uma adaptação para o seu viver. Você se adapta na sua casa, no seu trabalho. A melhor forma de você viver, de você trabalhar, de você, enfim. Com as coisas deste mundo, você faz uma adaptação para a sua melhor caminhada. Agora, quando nós falamos das coisas do reino de Deus, o reino de Deus, ele provoca adaptações em nós. Em que sentido, pastor, que o reino de Deus provoca adaptações em nós? Porque quando o reino de Deus vem em nossas vidas, ele passa a mudar as coisas em nós. Nós podemos adaptar as coisas deste mundo para as nossas facilidades. Mas quando o reino de Deus vem sobre as nossas vidas, é Ele que vai adaptar as nossas vidas a Ele. Não somos nós que vamos fazer as coisas que nós queremos diante do reino de Deus. É Ele que vai adaptar as suas ações dentro de nós. Porque o reino de Deus, querido, ele não está fora, ele está dentro. Eu quero ler um texto para você aqui. Jesus é interrogado pelos fariseus. E eles perguntam para Jesus, onde é que está o reino de Deus? Quando é que ele vem? Lucas 17, 20 e 21 diz assim: e interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E outra tradução diz que o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus não vem com aparência visível. Ele não vem de uma forma visual, externa, exterior, com aparência exterior. Sabe como que o reino de Deus se manifesta em nossas vidas? Ele vai se manifestar através do testemunho da nossa própria vida, na nossa caminhada na terra. Porque o reino de Deus é introjetado dentro de nós pelo Espírito Santo. E como que as pessoas vão ver o reino de Deus? Elas não vão ver o reino de Deus, queridos. Elas vão ver as atitudes do Filho de Deus. Elas vão ver as reações, as percepções, os discernimentos, as atitudes, a prática da fé dos filhos de Deus. Por quê? Porque o reino de Deus entrou dentro deles, está dentro de nós. Sabe o que significa isso? O governo divino entrou dentro do meu coração e do seu coração para governar a nossa sede interior. O reino de Deus passou a governar a minha vida de dentro para fora. Sabe, querido, todo reino tem um rei, todo reino tem príncipes, todo reino tem súditos, todo reino, querido, é constituído como uma grande nação, que existe leis, que existe servos, enfim, o reino de Deus entrou dentro de mim e de você, e o governo que foi estabelecido é divino. Quem governa as nossas vidas? Quem governa o nosso caminhar? O Espírito de Deus, amados. Deve ser o Espírito de Deus. Todo crente tem um reino no seu interior. Isto fala da natureza espiritual da parte de Deus em nós. Isto fala da mudança interior que Deus provocou dentro de nós. É um governo íntimo da presença de Deus. Haverá um milênio onde o reino de Deus será manifestado. A Bíblia fala disso. 1000 anos de paz, onde Cristo reinará estabelecido sobre essa terra com os seus remidos. Mas enquanto o reino celestial não se manifesta de forma literal, ele já está atuando dentro do nosso coração, já está atuando dentro da nossa vida. Agora, se o reino de Deus entrou dentro de nós, ele está movendo o nosso interior. A pergunta é, o que é o reino de Deus? Se Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.
Se Jesus disse arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus, e é após o arrependimento que nós entramos no reino. Se nós entramos no reino porque fomos justificados por Jesus, Jesus morreu em nosso lugar na cruz, pagou a nossa dívida diante de Deus, agora nós temos paz com Deus. Entramos no reino, aliás o reino entrou dentro de nós. Agora o que é o reino? Eu quero deixar aqui para você, querido, o reino de Deus, bem simplificado, para a questão da vida prática em 3 palavras, dentro da palavra de Deus. Olha o que é o reino de Deus de forma prática. Romanos capítulo 14 e o versículo 17. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Alguém pode perguntar o que é o reino de Deus? O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Dessa forma se caracteriza o reino de Deus. Primeiro, o reino de Deus não é comida nem é bebida. E hoje estão fazendo o reino de Deus comida e bebida, dias, festas e assim por diante. O reino de Deus não é constituído de comida e bebida. Ele está falando que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quando ele diz que o reino de Deus não é comida e bebida, ele está dizendo que não se trata de coisas carnais. O reino de Deus não se trata de coisas da carne, não se trata da vontade da carne, não se trata de limitações humanas. O reino de Deus vai muito além do estágio da carne. Ele é muito mais do que comer ou beber. Ele é muito além do que coisas que fazem menção à nossa satisfação carnal. Ele vai dizer: o reino de Deus, ele é paz, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O que seria justiça? Justiça em Cristo. A paz e a alegria de Cristo para mim e você, através do próprio Espírito, o Espírito de Jesus Cristo, o Espírito Santo. Agora a justiça, e eu quero ler aqui a justiça, para você compreender. Nós só podemos viver no reino de Deus no Espírito Santo. Ninguém pode viver o reino de Deus, ninguém pode viver o reino de Deus se não for no Espírito Santo. Ninguém pode viver o reino de Deus se não for com o Espírito Santo. Ninguém pode presenciar, ver ou entrar no reino de Deus se não for no Espírito Santo. Por isso ele diz: não é comida, não é bebida, mas é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo. Aleluias! Mas que justiça é essa? O reino, querido, ele interfere em nossas vidas integralmente. Quando você olha para a vida de um cristão, que ele está fora da palavra, ele está fora da igreja, ele diz que é cristão, mas ele está fora dos princípios de Deus, o reino não está atuando na vida dele. O Espírito Santo não está atuando na vida dele, ou na vida dela. Ora, porque se eu vivendo o reino de Deus, se ele está introjetado em mim, e se eu estou vivendo a plenitude do reino, então eu não vivo comida e bebida, eu não vivo nas coisas da carne, eu não vivo no reino por causa das coisas da carne, eu vivo no reino porque há a justiça, a paz e a alegria, e o Espírito Santo está me conduzindo dia após dia. Aleluias! O reino de Deus, ele deve interferir em nossas vidas integralmente. Há uma interferência do céu na terra. Há uma interferência do céu, do reino em mim. Se não, querido, não é evangelho. Se não houver interferência de Deus na sua vida, então não é o evangelho que você vive. Justiça, que justiça? A justiça foi imputada por Jesus, atribuída por Jesus a nós por Deus, por intermédio da cruz. Que justiça é essa? Isaías diz que as nossas justiças são como trapos de imundícia. Não existe ninguém justo aqui dentro. Ninguém. Nem eu, nem você, nem ninguém nessa terra é justo. Você pode pegar o juiz melhor que tiver na terra, ele não é justo. Não existe um homem justo. A Bíblia diz que não há um justo sequer. Não há um justo sequer. Mas por que ele está falando que o reino de Deus é justiça? Eu quero ler na palavra de Deus para você, Romanos 5:1.
Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo, pois, justificados pela fé. O que é isso? Jesus vai à cruz, morre por nós. Os nossos pecados foram sobre Ele. E nós fomos a Ele, reconhecemos os nossos pecados. Porque Ele não tinha pecado, porque Ele era santo e puro, imaculado, mas recebeu o nosso pecado e pagou a nossa dívida, mas não havia culpa nele. Nós vamos a Ele, a sua justiça plena, pura e perfeita, cai sobre as nossas vidas. E quando Deus olha para mim e para você, Ele vê Cristo em nós, a esperança da glória, sendo, pois, justificados pela fé. Fomos a Jesus pela fé. A justiça de Cristo recai sobre as nossas vidas. Nos tornamos justos em Cristo. E assim Deus olha para mim e para você como um justo na terra. Por isso Deus diz: mas o meu justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Deus olha para mim e para você e diz: o meu justo, ele viverá da fé. Se ele voltar atrás, a minha alma não se compraz nele. Aleluias. Essa é a justiça do reino de Deus, querido. O Senhor nos faz justo diante de Deus. E sabe o que acontece? O próprio Paulo diz aos romanos: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Temos paz com Deus. Sabe por quê? Porque havia uma inimizade, havia uma quebra de aliança, havia dívida, havia problema entre nós e Deus. Quem não foi a Jesus e não se entregou a Ele, ainda continua como inimigo de Deus por causa dos pecados, por causa das injustiças cometidas. Mas quando nós nos submetemos a Cristo, vamos a Ele, reconhecemos que somos pecadores, as justiças santas, elas caem sobre as nossas vidas, e a partir daquele momento nós passamos a ter paz com Deus. Não mais inimizade com o Senhor, mas paz com Deus, através de Jesus. Aí ele continua dizendo: pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, a qual nós estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, a graça do Senhor, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Onde nós nos gloriamos? Na esperança da glória, na esperança do reino, na esperança de estar com Jesus eternamente, na esperança de viver a vida eterna ao lado do Pai para sempre. Nos gloriamos nisso todos os dias. Essa é a justiça do reino de Deus, querido. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão, pelo perdão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus, para demonstrar a sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Aleluias. Quando ele diz, querido, mas o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas o reino de Deus é justiça. Ele está dizendo que Deus agiu com justiça, para que eu e você pudéssemos tomar posse da salvação, para que eu e você pudéssemos achar graça aos olhos de Deus, através do seu Filho amado Jesus, que se entregou na cruz. Justiça. Há um texto muito forte também, 2 Coríntios 5,17, que ele fala da reconciliação. Ele diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados. A Bíblia está dizendo, querido, que tudo isso provém de Deus. Deus nos reconciliou consigo em Jesus. Ele mesmo fez a reconciliação
dele conosco através do seu Filho. Deus estava em Cristo, na cruz, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, não nos culpando dos nossos pecados, mas estava na cruz nos libertando, estava na cruz nos perdoando, estava na cruz nos justificando aquele dia. Isso é obra do reino de Deus, isto é obra do Espírito Santo de Deus, isto é obra de quem vive o reino de Deus. Aleluias! Justiça de Deus caiu sobre as nossas vidas. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Sabe, amado, eu gosto muito dessa palavra da reconciliação. Imagine que você tem um amigo, e você tem um amigo de longa data, é um amigo muito presente, e por causa de algum motivo ou outro você perde aquela amizade. Alguém faz alguma coisa e conta uma fofoca ou fala alguma coisa, e você briga com aquele amigo, ou aquele amigo briga com você, rompe aquela amizade. Cada um vai para o lado, um vai para o lado, outro vai para o outro, e passam-se os anos e você lembra daquela amizade. Você diz, poxa, como eu gostava daquele amigo, como aquele amigo me compreendia, entendia a minha voz, como nós tínhamos os mesmos pensamentos, as mesmas ideias. Você sente falta daquela amizade. Você tem desejo de reatar aquela amizade, mas as circunstâncias, elas não deixam você reatar aquela amizade. Talvez a discussão foi tão grande, o problema foi tão grande, que você tem vergonha de chegar naquele amigo, ou mesmo aquele amigo chegar em você e reatar aquela amizade. Mas um dia, você faz amizade com uma pessoa, e essa pessoa conhece aquele amigo. Essa pessoa que você fez amizade também é amigo daquele seu ex-amigo, tão como ele é seu amigo. E um belo dia ele resolve, de vontade própria, restaurar a sua amizade com aquele amigo que você perdeu a amizade há anos atrás. Sabe o que ele faz? Ele faz uma reconciliação entre as partes. Ele vai no seu amigo lá, conversa com ele, volta em você, conversa com você, vai naquele amigo, conversa com ele, vem em você, conversa com você. Quando chega um belo dia, ele marca um encontro, vocês se encontram e vocês reatam a amizade de longa data, porque alguém interviu nesse meio e fez com que essa amizade fosse reatada. Deixa eu falar para vocês, isso aconteceu na Bíblia, querido. Eu e você nos tornamos inimigos de Deus. Nós éramos amigos, caminhávamos no jardim do Éden. Ele estava lá todos os dias, nós tínhamos uma comunhão. Adão, que nome que você colocou nessa fruta? Senhor, essa aqui é abacate, essa aqui eu coloquei de mamão. O senhor achou que ficou bom? Esse aqui eu coloquei pitanga, essa aqui e assim por diante. E nesse animal, como você colocou o nome? Esse aqui é cutia, Senhor. Aquele ali é o leão. A gente fica dando nome nos animais, né? Dá um nome pro cachorro, cachorro é cachorro, irmão. Tem alguns que colocam nome de gente, cachorro. Coloca aqueles nomes de gente em cachorro, irmão. Alguém tem nome de cachorro com nome de gente aqui? Nome de pessoas. Você chega na casa da pessoa, a pessoa passa fulano. Fala, meu Deus. Sabe, querido, um dia a nossa amizade foi... Entrou alguém no meio e trouxe uma separação na amizade. Aí ficamos nós de cá e o nosso amigo de lá. Nós não conseguimos mais falar com ele, porque o pecado, a inimizade entrou. Mas o dia um amigo chamado Jesus entrou no meio e reconciliou as partes. E a reconciliação foi através da cruz, através do seu sangue derramado. Ele reatou o nosso relacionamento com Deus. Havia uma inimizade, não havia paz, não havia relacionamento, mas Jesus foi na cruz e resolveu o problema da nossa amizade. Aleluias! Por isso Jesus é um amigo presente, é aquele que reconcilia as partes, é aquele que faz com que eu e você possamos voltar e estar junto com o nosso Pai. Aleluias! Por isso a Bíblia diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo e não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Pôs em nós a reconciliação. Não há mais inimizade, agora a paz com Deus. A paz com Deus.
Isso é a justiça do reino, querido. A justiça, ela trata da santidade de Deus em nossas vidas. Dentro da justiça do reino, nós encontramos a santidade. E a santidade diz aqui, 1 Tessalonicenses 5, 4, 3 e 4. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, a vossa separação das trevas, a vossa separação do mundo, a vossa separação do pecado. Esta é a justiça de Deus, esta é a santidade de Deus, é a obra do Calvário, quando Deus foi lá e nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aleluias, aleluia. Justiça fala de retidão, fala das virtudes espirituais de Deus sobre as nossas vidas. Quando Jesus olha para os discípulos e diz assim: sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Alguém pode dizer assim: pastor, como que eu posso ser perfeito se eu sou tão imperfeito e pecador? Mas Jesus disse: sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. A justiça de Deus imputada em sua vida traz a perfeição de Cristo em você, para caminhar em paz com Deus sobre essa terra. Aleluias. Isso é manifestação do reino, querido. Manifestação do reino. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Paz é uma virtude do Espírito. Se você pegar Gálatas 5:22, você vai ver que o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. É uma virtude que foi introjetada em nós e que faz parte do reino. Todo aquele que vive o reino de Deus, ele vive uma vida de paz, não só interior, como exteriormente. Ele tem a paz de Deus habitando dentro de si. Essa paz faz parte da transformação moral, querido, em nossas vidas. A verdadeira paz do Senhor que habita dentro do nosso coração. Por isso nós dizemos: a paz do Senhor, irmão. A paz do Senhor, irmão. A paz do Senhor, irmã. Porque a paz dentro de nós. É terrível quando um crente não dá paz para o outro, irmão. A paz é uma virtude do Espírito de Deus e faz parte do reino que está dentro. A paz, querido, por causa da justiça, nós temos a paz e nós temos paz com Deus. Já viu pessoa que não tem paz com Deus? Tem gente que não tem paz com Deus, que blasfema contra Deus, que xinga, que faz de tudo contra Deus. Não tem paz com Deus. Tem pessoas que não têm paz, querido, com o seu semelhante e nem consigo mesmo. Agora, vivendo o reino de Deus, a paz, querido, nos traz segurança e firmeza. Nós temos paz com Deus, paz com os nossos irmãos, nós temos paz com o nosso semelhante e temos paz com nós mesmos. Essa é a paz do reino de Deus. Jesus disse assim: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. A paz, querido, não está nas coisas ou no descanso. A paz está em Jesus, está na sua pessoa. Em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. As aflições estão por aí, os problemas estão por aí, os conflitos estão por aí, mas Jesus disse: em mim você vai ter paz, em mim você vai ter serenidade, em mim você vai ter descanso, em mim você vai ter paz. No mundo vai ter um monte de aflição, mas é na minha pessoa que você vai ter segurança e descanso. Ele disse: olha, tenha bom ânimo, tenha bom ânimo, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Irmão, se Jesus venceu o mundo, se eu e você estamos com Ele, o que você acha, querido? Nós vamos vencer também. Amém? Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé em Cristo, a nossa vida em Cristo. Nós vencemos as circunstâncias deste mundo porque nós estamos com Jesus. João 14, olha o que ele vai dizer: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se perturbe, não se inquiete o seu coração, nem se atemorize. E por fim, Filipenses 4:7 diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento,
guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Jesus é chamado por Isaías, no capítulo 9, versículo 6, de príncipe da paz. Aleluias! Príncipe da paz. Porque um menino não nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Aleluias. O reino de Deus não é comida e nem bebida, justiça, paz e alegria. E o que é alegria? A alegria também é uma qualidade, igualmente, do Espírito Santo, do fruto do Espírito. E a alegria aqui, querido, ela não depende de circunstâncias externas ou das circunstâncias das nossas vidas. Eu já falei isso aqui: se nós temos dinheiro, estamos felizes, alegres. Se nós não temos, não estamos. Se nós temos saúde, nós estamos felizes, alegres. Se nós não temos saúde, não estamos. Não é a circunstância da nossa vida que vai dizer pra gente: olha, agora você tem que ser feliz. Agora você não vai ser feliz. Arranca a alegria dele, fecha a cara dele, fecha a cara dela. Não ria, não seja feliz, não tenha alegria, não. Porque alegria é algo que está dentro, que foi colocado pelo Espírito de Deus. Independente do que nós vivemos fora, em circunstâncias, a alegria não pode ser alterada. Porque, querido, se a alegria que eu e você temos é só no momento da bonança, no momento da praia, no momento da felicidade que nós temos externa com as coisas, se você ganhou aquele celular que você tanto queria do seu esposo, se você ganhou aquele sapato que você tanto queria, mas a alegria, querido, não está nisso. A alegria, ela é interior do Espírito de Deus. Deixa eu dar um exemplo, só um, tem vários, mas eu vou dar um exemplo para você. Paulo e Silas, perto da meia-noite, preso no tronco, pés e mãos, amarrados, presos seus pés e as suas mãos, no calabouço. Lugar agradável, com ar-condicionado, suquinho de laranja, uma tortinha de banana. Irmãos, preso no calabouço, lugar interior, lugar inferior, úmido, fétidos, baratas, ratos. Depois de apanhar, presos no tronco, sofrendo, humilhados, a Bíblia diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam louvores a Deus. Aleluias! Não era a circunstância de fora que dizia para ele: não, Paulo, agora você não canta, olha aí. Não, querido, porque dentro havia um reino, dentro havia uma glória, dentro havia uma essência que os movia para o reino de Deus. Aleluias! E é nessas horas que nós manifestamos alegria. Sabe o que aconteceu? O reino estava dentro, se manifestou pela boca. Houve um grande terremoto que as cadeias se romperam. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluias! Isso é reino de Deus, querido, reino de Deus que está dentro e é manifestado para fora, porque nós não estamos condicionados a este mundo. Os crentes de hoje, querido, crente mimimi, tudo dói, tudo não pode, não dá circunstância, o céu, a terra, não pode. Mas olha para os crentes da Bíblia, querido, os camaradas sendo jogados na fornalha aquecida 7 vezes mais. Outros sendo jogados para as feras, para os leões. Mas nenhum deles perderam sua alegria em servir o Senhor, porque a sua alegria não estava condicionada a circunstâncias externas. Não, se eu tenho, eu estou feliz. Se eu não tenho motivo para me alegrar. Eu sei que Tiago vai dizer, querida, se nós estamos alegres, cante louvores. Tem alguém doente? Vai lá, ora por ele. Tem alguém triste? Se entristeça com ele. Está falando de vida, caminhada, nós passamos por dificuldades. Mas as coisas de fora, meu amado, não podem mudar aquilo que Deus pôs dentro de você. A sua convicção, o seu coração no reino de Deus. Elas não podem mudar. Há um tempo atrás, se não me engano era um pastor, não sei se foi na Síria, ou se foi no Iraque. Ele foi para a forca sorrindo, querido.
ia ser executado, e de fato foi executado. Porque naqueles países não se aceita o evangelho. E você vê estampado nos olhos dele, no rosto dele, a felicidade. Como é que pode? O cara está indo para a forca morrer, está com essa felicidade? Você está doido? Você está maluco? Não, porque dentro dele, querido, ele já estava vislumbrando o reino celestial. Porque as coisas de fora, elas não podem mudar as coisas de dentro, que está dentro de nós. Irmão, se a circunstância de fora da sua vida está mudando o que Deus colocou dentro de você, alguma coisa está errada. O reino de Deus deve ser maior, deve falar maior, deve operar maior em nossas vidas. Amém? Aleluias. Jesus disse assim para os seus discípulos, em João 17, na sua oração: mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham minha alegria completa em si mesmos. Jesus estava orando: Pai, eu vou para ti. Eu digo isso aqui no mundo ainda, para que a minha alegria, Senhor, esteja neles, completa neles, totalmente neles. Aleluias. Jesus disse também em João 15: como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso, para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. Sabe o que é gozo aqui? Gozo é alegria. Gozo de Jesus dentro de nós, alegria dentro de nós, dele que ninguém pode arrancar. Ninguém pode arrancar aquilo que ele colocou dentro de nós. Aleluias. E Neemias vai dizer: portanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor a vossa força é. Aleluias. E eu quero finalizar aqui, querido. Nicodemos estava perguntando para Jesus sobre o reino de Deus. Nicodemos chamou Jesus no particular e disse para ele: Senhor, eu sei que tu és mestre em Israel, e ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. O que Nicodemos está falando? Senhor, o Senhor ressuscita mortos, cura os cegos, dá vista aos cegos, faz os surdos ouvirem, levanta os coxos, o Senhor ressuscita, o Senhor faz milagres extraordinários. Deus só pode ser na sua vida, Jesus. Sabe o que Jesus responde para ele? Nicodemos, ele vai a Jesus e começa com elogios e com aquela argumentação religiosa. O Senhor é o cara, o Senhor cura, faz milagre, Deus só pode ser com o Senhor. Sabe o que Jesus diz para ele? Jesus fala: é verdade, Nicodemos, eu sou mesmo, eu curo, eu faço, eu sou o cara. Jesus não diz isso, sabe o que ele diz? Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Necessário vos é nascer de novo, porque aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aquele que não fizer uma aliança de pacto de sangue comigo não pode entrar no reino de Deus, não pode ver e não pode entrar no reino de Deus. Quando Jesus instrui Nicodemos, que era um líder espiritual em Israel, que era um chefe de uma sinagoga, alguém que dizia conhecer a Escritura Sagrada, não entendia nada do que Jesus estava falando. Você precisa nascer de novo, Nicodemos. Senhor, como é que eu vou entrar na barriga da minha mãe e nascer de novo? Sou velho. Jesus: Nicodemos, eu não estou falando disso. Não é entrar na barriga da sua mãe, é você nascer na água do Espírito. É você nascer de Deus, nascer de dentro para fora, ter uma mudança no seu interior, no seu caráter, na sua mente, no seu coração. Permitir que o reino invada a sua vida e faça aquilo que Deus quer fazer dentro de você. Aleluias. É isso que eu estou falando, Nicodemos. Nicodemos estava falando de algo carnal, Jesus estava falando de algo espiritual. O reino de Deus não lida com as coisas da carne, querido, ele lida com as coisas do Espírito. Amém? Mas ele intervém na nossa carne, que quando ele entra dentro de nós, ele faz algo estrondoso e glorioso dentro da nossa vida. Uma mudança radical e poderosa, um divisor de águas na nossa existência.
no nosso coração, nos nossos pensamentos. Assim como Jesus disse: olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eu sou o bom pastor, eu sou a porta das ovelhas. Elas entram pela porta, elas saem e encontram pastagens. É a mesma coisa aqui. Jesus está dizendo para ele: ó, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino. Compare o reino com essa porta que é Jesus, e você entra e você vê as pastagens. Se você não nascer de novo, você não pode entrar, você não pode ver e você não pode entrar, é condição. E que para que isso possa acontecer, querido, deve haver arrependimento em nossas vidas. Quando fazemos menção das nossas palavras, das nossas atitudes, dos nossos gestos, daquilo que passa no nosso coração, da falta de perdão, das mágoas, das injúrias, das angústias, de tudo aquilo que fere o Espírito de Deus. E se o reino de Deus se move dentro de nós, então a justiça está operando em minha vida, em sua vida. O sangue de Jesus está sobre mim e sobre você. A perdão dos pecados, a remissão dos pecados, a paz do Senhor habita em nós. Nós temos paz para nós e paz para os demais. A alegria do Senhor é o que nos sustenta diariamente. Aleluias. Meu amado, a esperança em sua vida, deixa eu perguntar para você aqui. A esperança em sua vida. Você faz parte do reino de Deus? O reino de Deus está dentro da sua vida? O reino de Deus está dentro de você? Disso depende a nossa eternidade, queridos. Disso depende a nossa existência eterna. Jesus não veio trazer algo aparente. Os judeus estavam dizendo assim: Senhor, é agora que o Senhor vai destruir os romanos? É agora que o Senhor vai estabelecer o seu poder e a sua glória sobre Israel? O Senhor vai destruir agora todo mundo que está atrapalhando os israelitas? O Senhor vai vencer os romanos agora? Nós vamos fazer aqui agora um reboliço? Nós vamos agora estabelecer o reino do Senhor aqui? Jesus disse: não, gente, vocês não estão entendendo. A nossa luta não é contra a carne e o sangue. Eu vim estabelecer algo dentro de você. Não foi fora de você, é dentro de você. E o que foi colocado dentro de você vai ser visto por as pessoas que estão de fora. Aleluias. Será, querido, que a sua família tem visto o reino de Deus na sua vida? Será que os seus amigos têm visto o reino de Deus em sua vida? Ou será que eles têm visto murmuração, reclamação, ódio, falta de perdão, ira, contenda, difamação, tristezas? O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Significa que todos os dias, meu amado, você deve estar com Ele. Todos os dias você deve caminhar com Ele, com o Espírito Santo. Amém? Todos os dias você deve caminhar no Espírito Santo. Pastor, quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus dentro de mim e de você. É o amigo consolador. É o amigo consolador. Que a alegria que você tem não é de você mesmo, é dele dentro de você. A paz que você tem não é sua mesma, é dele dentro de você. A sustentação que nós temos é de Deus, querido. Deixa eu falar para você, querido, deixa o reino de Deus avançar na sua vida. Deixe o reino de Deus avançar pela sua vida. Deixe o reino de Deus operar na sua vida.